Estamos de volta aqui no canal e vamos falar dessa vez, mais uma vez na verdade, de Sandman. Aproveitando aí que vai ter a série da Netflix, muita gente vai se interessar por Sandman, então eu vou fazer mais um vídeo de Sandman porque muita gente me pergunta: ô Vinha, como é que eu leio Sandman? Tem muita edição, tem muita coisa publicada por aí, é mais simples do que você imagina. Pra quem não conhece, Sandman é uma HQ escrita por Neil Gaiman, desenhado por vários artistas, foi publicada em 75 edições, começou a sair em 1989 nos Estados Unidos, e até o ano de 2020 ela fazia parte do selo Vertigo, esse selo aqui, da DC Comics, que depois se tornou, a partir de 2020, se tornou o selo DC Black Label. E aí, como eu falei, muita gente fica confusa porque tem algumas edições de Sandman publicadas no Brasil e eu tô aqui para tentar explicar todas elas. Quero deixar claro que eu vou falar da história principal, ou seja, das 75 edições, sem contar spin-offs, continuações, prólogos, nada disso, por enquanto. Para você que ainda não conhece Sandman, a premissa, a história principal é muito simples, na verdade. A gente tem a história do sonho, que é um entre 7 perpétuos, que são como se fossem entidades cósmicas ali que se representam sentimentos humanos ou coisas do tipo. E a gente tem desejo, delírio, desespero, morte, que são outros perpétuos e irmãos do sonho. E a história começa quando um grupo de humanos, ocultistas, tentam capturar a morte. Só que não dá certo, eles acabam capturando o sonho e a partir daí ele se liberta e precisa retomar o reinado dele, o sonhar, que é chamado sonhar dentro das HQs. Então vamos lá, Sandman e Brasil. No Brasil, Sandman teve pelo menos 6 edições diferentes, 6 publicações diferentes. A primeira delas saiu pela editora Globo. Pois é, a Globo publicou Sandman no Brasil. Também começou em 1989, publicou as 75 edições fininhas na íntegra e acabou de publicar só em 1998. Depois a Globo chegou a encadernar alguns arcos, mas só durou 5 edições e não deu muito certo. E essas edições elas são um pouquinho difíceis de achar por aí hoje, então além de serem difíceis de achar, você provavelmente vai achar tudo muito gasto, porque eram edições bem fininhas, bem frágeis, então não recomendo ir atrás delas. Em 1999, uma editora chamada Atitude tentou começar a republicar Sandman no Brasil, também em edições fininhas, assim como fez a Globo. Mas não durou muito, obviamente essa coleção, mesmo que você encontre por aí, está incompleta. A mesma coisa aconteceu com a Brainstorm Editora. A partir ali dos anos 2000, eles começaram a tentar republicar Sandman no Brasil, mas até que durou um pouquinho, durou ali umas 20 e poucas edições, mas também está incompleta, não adianta ir atrás dessa coleção. Aí sim, chegamos em 2005, Sandman teve o seu grande renascimento no Brasil, que foi quando a editora Conrad, que já era famosa por ter, ali pelo ano 2000, 2001, eles começaram a publicar mangás no Brasil, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, fizeram uma febre, e aí a Conrad resolveu republicar Sandman em formatos encadernados de capa dura. Essa publicação durou de 2005 a 2008 e foram 10 edições encadernadas ao longo desses anos. Elas são um pouco difíceis de achar e quem acha, normalmente acha completo e um pouco caro, tá? Eu já vi pacotes dessa coleção custando de 800 a R$1.000. Então assim, se você tiver a grana, é a história completa, essas são as edições completas de Sandman, mas tem alternativas mais baratas. Em 2008, antes de chegar nessas alternativas mais baratas, a editora Pixel, que era um selo da Ed Ouro, se não me engano existe até hoje, mas não publica muita coisa, eles tentaram republicar Sandman em pequenos encadernados, mas não durou muito, só durou 2 edições, compilando ali Prelúdios e Noturnos, que é o primeiro arco de Sandman. Aí ali por 2010, com a Conrad já meio que fora do mercado, a Conrad deu uma encerrada nas atividades durante um tempo, hoje em dia ela está de volta ativa, mas já era bem difícil encontrar Sandman no mercado, principalmente por preços convidativos, e aí a Panini Comics, que é a editora dona aí dos direitos da DC Comics no Brasil e de Sandman também, resolveu republicar Sandman no Brasil mais uma vez, dessa vez com as edições definitivas, que são as edições chamadas Absolute nos Estados Unidos. São edições bem grossas, de capa dura, completas em 5 volumes, só que tem um pequeno detalhe, a história principal está nos 4 primeiros volumes, o 5º volume é de extras. Essas edições são até bem fáceis de achar hoje em dia, mas não são tão baratas assim, porque são edições de luxo, ou seja, tem muita qualidade, tem material extra pra caramba nas páginas, por isso elas são bem grossas e difíceis de ler, inclusive. E capa dura, tudo que tem direito numa edição de luxo. Então, dá para achar por aí cada volume na faixa de R$200, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do que você achar. E essas edições ainda estão sendo reimpressas, ou seja, a Panini continua relançando elas na loja oficial dela. Então, claro que com preços mais elevados, mas você pode encontrar
aí em mercados de usados e qualquer coisa do tipo. E aí chegamos na edição mais atual de Sandman no Brasil, que também é a mais fácil de encontrar e a mais econômica no momento, que é a edição de Sandman 30 anos. Em 2019, a Panini Comics resolveu republicar Sandman mais uma vez, aproveitando o lançamento original da DC Comics lá fora, para comemorar os 30 anos de Sandman. E aí são edições mais finas, compilando os arcos de Sandman em 14 volumes. Só que a história principal se encerra no 10. A partir do 10, o restante dos volumes são extras. Se você quiser completar a história, você só precisa dos 10 primeiros. E como são volumes mais finos, de capa cartão, né, capa mole, eles são bem mais baratos do que o Absolute, né, as edições definitivas. Mas, importante demais deixar isso claro, tanto a edição de 30 anos quanto a edição definitiva têm o mesmo conteúdo em termos de história, ok? Os 4 volumes da edição definitiva e os 10 primeiros da edição de 30 anos. Se você tiver um dos dois, você vai ter a história completa com as 75 edições de Sandman. E a outra boa notícia é que esses dois são volumes que estão sendo republicados constantemente no Brasil. A Panini está repondo esses volumes na loja online oficial deles. Mas, obviamente, você também pode procurar por aí, né? Tem Shopee, tem Mercado Livre, tem Estante Virtual, tem uma série de sites que você pode comprar de pessoas que estão se desfazendo da sua coleção, e aí, né, o preço varia de acordo com cada pessoa que quer vender. E essas foram as 6 republicações de Sandman no Brasil, 6 publicações, né? Algumas não completas, outras completas, só 3 editoras conseguiram completar, que é Conrad, Globo, primeiro, e a Panini. E se você ler essas duas últimas que eu falei, você vai ter lido tudo de Sandman escrito pelo Neil Gaiman, a história principal, sem contar spin-offs, continuações e tudo mais. E aí spin-offs tem vários, né? Por exemplo, a gente tem hoje em dia a saga Universo de Sandman, que são vários volumes que estão saindo agora nos Estados Unidos e no Brasil, que são tipo continuações ali da história de Sandman com vários personagens, continuações envolvendo vários personagens, mas que não são escritos pelo Neil Gaiman, porém são supervisionados por ele. Então, tipo, são continuações oficiais, são continuações que são válidas para a cronologia e tudo mais, mas, novamente, não envolvem a história completa dos 75 volumes originais. Se você quiser vídeo sobre essas sagas novas, né, o universo de Sandman, deixe seu comentário aí embaixo, deixa seu like nesse vídeo, eu vou saber que você curtiu esse vídeo. E me fala aí se você já leu Sandman, se você pretende ler Sandman, eu recomendo bastante. É uma leitura marcante e é muito bom você ter essa leitura na ponta da língua para quando a série estrear, porque eu acho que vai ser incrível e eu acho que vão ter muitas referências, muitas coisas que você vai poder comparar e dizer o que você achou, se você prefere na série ou no quadrinho. Então vale a pena ler Sandman, principalmente antes do seriado da Netflix estrear. Então valeu, esse vídeo fica por aqui e até o próximo.